E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa logo o like aqui embaixo no vídeo para fortalecer o crescimento do canal e bora pro vídeo aqui comigo. A ciência avança a passos bem largos, a cada dia com novas descobertas que nos surpreendem. Agora, imagine que se muitas vezes essas descobertas confundem os próprios cientistas, é ainda mais difícil para nós entendermos essas descobertas. É o caso de algumas descobertas arqueológicas que continuam envoltas de muitos mistérios. E é exatamente sobre isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. A cidade de Jirsu. Esta cidade, conhecida como Cidade de Jirsu, pode ser considerada uma das mais antigas, tendo sido habitada pela primeira vez há cerca de 6.500 anos. Essa cidade teria sido a capital do reino de Lagash, sendo um dos primeiros lugares em que foi possível encontrar vestígios da antiga civilização que habitava este lugar. As pesquisas neste território começaram em 1877 e até os dias de hoje já foram encontradas diversos objetos, tá? Entre os objetos que foram encontrados, como esculturas de pedras, bacias e jarras, se destacam os escritos em pedras que foram lá encontrados. Estas antigas escrituras nos fornecem importantes informações sobre essa civilização tão antiga que viveu em Jirsu. O problema é que muitos desses objetos de Jirsu acabam aí sendo roubados e comercializados de forma ilegal para colecionadores particulares. Muitas destas peças que possuem escritos não chegaram aí a ser traduzidas pelos arqueólogos e também pelos pesquisadores. A tradução dessas peças é especialmente difícil por conta de estar aí em uma linguagem completamente desconhecida. E olha, por conta disso, galera, ainda existem muitos mistérios orbitando essa cidade, mas que certamente devem ser desvendados aí com o tempo. Somente depois de desvendar melhor estes segredos, será possível então ter mais informações sobre esta cidade misteriosa e também a sua civilização. Uma das perguntas que mais perturba é o motivo da cidade ter sido aparentemente evacuada durante o século II. Respostas essas que só poderão ser respondidas com muitas pesquisas. As esferas de Klerksdorp. Um descobrimento recente, um artefato misterioso que foi chamado de esferas de Klerksdorp. A descoberta desses artefatos apontam aí para muitos mistérios que ainda não foram resolvidos pela humanidade. Depois de serem descobertas, as esferas foram analisadas pela NASA, que declarou que essas esferas só poderiam ter sido construídas em gravidade zero, ou seja, estas rochas que estavam em um lugar que não era de sua origem precisavam ter sido criadas fora da gravidade. Bom, por outro lado, alguns cientistas e biólogos declaram que essas esferas se formaram de maneira natural através dos processos naturais aqui do nosso planeta Terra, contrapondo aí a tese de que seres extraterrestres teriam trazido estas esferas para o nosso planeta. Este é um mistério que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente, mas que certamente terá uma explicação plausível brevemente. Por enquanto, só nos resta ficar com essa inquietação em nossas mentes. O Hanmasu Uyana. No interior de uma cidade antiga sagrada chamada de Anuradhapura, existe uma estrutura chamada de Hanmasu Uyana, composta por diversos monumentos. Essa estrutura data cerca do século III a.C., mas o que realmente chama a atenção dos pesquisadores desta área é uma espécie de mapa esculpido em uma pedra. Mas afinal de contas, por que esse mapa chama tanta atenção aí dos nossos pesquisadores? O fato é que este mapa é algo conhecido como Portal Estelar. Este mapa, então, era um caminho apontado para a ponta entre a Terra e o espaço, por conta de que muitas pessoas acreditam que seria através dessa porta que os seres humanos e os alienígenas se comunicavam. Nossa, dá para acreditar em quão bizarro é isso? Na chamada Porta Estelar existem 4 assentos, onde se acredita que as pessoas se assentavam para ir manipular o mapa. Assim, era possível viajar grandes distâncias até mesmo para outros mundos no nosso universo. Essa porta ainda é semelhante aí com outras que foram encontradas no Peru e também lá no Egito, o que só aumenta ainda mais o mistério dessa história. Certamente parece aí mais uma história tirada de um filme de ficção científica, mas na verdade não passa de estudos sobre civilizações antigas que só provam o quanto o conhecimento que temos sobre essas civilizações ainda é muito pouco. As pirâmides da Península de Kola. Certamente um dos maiores mistérios da humanidade que ainda geram muitas questões na mente de todas as pessoas são as pirâmides. Em alguns vídeos eu já falei sobre elas, se você quiser assistir, ó, clica no card que tá aqui, ó. Bom, essas construções que estão espalhadas pelo mundo fazem muitas pessoas se questionarem como isso era possível. Com aquela tecnologia que havia naquela época, né? Construir algo tão grandioso era meio bizarro, né, pessoal? Vocês concordam, né? É claro que com essas dúvidas, ao longo dos anos, muitas teorias conspiratórias aí foram surgindo que explicam essas construções. Mas ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a mais antiga pirâmide do mundo não está localizada lá no Egito. É, pessoal, isso mesmo, ó.
tenho certeza que você se impressionou com isso, né? Bom, ela se localiza lá na Rússia. Aposto que você nem imaginava aí que a primeira pirâmide tinha sido construída lá na Rússia, né? E a mais antiga do mundo. Mas o mais surpreendente sobre essas pirâmides é o fato de que elas se parecem um pouco camufladas. Quando olhamos para ela pela primeira vez, elas parecem apenas uma paisagem. Mas basta que olhemos aí de uma forma mais atenta para perceber que se tratam de construções. E não para por aí, tá? Além dessas enormes pirâmides, há também uma série de labirintos naquele lugar. Mas ainda se sabe muito pouco sobre a civilização que vivia neste lugar. E faltam também estudos e pesquisas sobre este lugar para que todos esses mistérios sejam enfim resolvidos. Outra coisa que chama muita atenção dos pesquisadores é que estas construções se localizam em uma parte extremamente fria. Ainda existem aí diversas crenças e mistérios sobre a civilização que vivia neste lugar. Algumas pessoas acreditam até mesmo que esta civilização possuía aí conhecimento extremamente avançado. E você, o que você acha? Não é possível confirmar nada disso ainda, tá? Mas os estudos ainda continuam. A espada medieval. Se você é um fã, assim como eu, de séries e filmes que retratam a vida na época medieval, vai ficar interessado aí pela história dessas espadas. Bom, este artefato que pertence ao século XIII foi encontrado lá no Reino Unido no ano de 1825, mas até os dias de hoje ainda dá o que falar. Mas mesmo depois de 200 anos de estudo sobre essa espada, uma coisa ainda não está clara para os pesquisadores. Como você deve ter notado, existem algumas coisas escritas nesta espada, mas até hoje ainda não se tem ideia sobre exatamente o que está escrito naquela espada. A espada possui 96,5 centímetros de largura e pesa 1,19 quilos, tendo sido desenhada para ser usada em batalhas, é claro, né? Mas as coisas que estão escritas na espada ainda continuam sem terem sido decifradas. E depois de tanto tempo tentando descobrir o que afinal está escrito ali, os pesquisadores deste assunto resolveram apelar para o público para tentar então resolver de uma vez por todas este mistério. Pois bem, chegou a ser sugerido que as escrituras da espada seriam uma espécie de feitiço para atrair fortuna ao guerreiro que a usava. Mas a explicação pode ser muito mais simples do que imaginam, sendo apenas o nome da pessoa que mandou fazer a espada. O fato é que ainda não sabemos o que está escrito nesta espada e nos resta esperar aí por uma resposta dos pesquisadores daquela área. Mas se você, inscrito aqui no Universo Curioso, tiver alguma ideia ou sugestão do que pode estar escrito naquela espada medieval, compartilhe aqui com a gente, deixando aqui nos comentários. Talvez assim esse mistério seja de uma vez por todas desvendado. A nova sacristia de Michelangelo. A sacristia nova da Basílica de São Lourenço, de Florença, é um dos principais trabalhos de Michelangelo como arquiteto e escultor. Ela foi construída em meio a acontecimentos tumultuosos da época e possui um novo design um quanto tanto inovador. Michelangelo divide o espaço de forma bem complexa, tratando as paredes com planos em vários níveis. Sobre esses planos, ele acrescentou elementos clássicos como arcos, pilastras, balaústres, estátuas e esquemas completamente novos e harmoniosos. Também, a cúpula bem arredondada foi uma novidade e hoje se vê como uma antecipação da cúpula da Basílica de São Pedro, que foi projetada por Michelangelo em idade avançada 30 anos depois da sacristia. Uma das obras de artes mais impressionantes e assustadoras de todos os tempos, com certeza é essa escultura que estou mostrando para você na tela. Ela se assemelha com uma estátua romana com algum tipo de criatura estranha saindo de dentro de si. Não se tem muitas informações ainda sobre ela. Porém, galera, o que vocês acham que pode ser o que está passando na tela para vocês? Nos conte aqui nos comentários que eu tô louco para discutir isso com vocês. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Ó, pessoal, eu tô percebendo aí que vocês estão assistindo os vídeos e não estão deixando o like. Pessoal, é de extrema importância que você deixe o like. O YouTube é simplesmente um robô. Bom, se você está assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, curte aqui, vai. Porque se você não der o like, o YouTube vai entender que você não quer mais assistir os vídeos e não vai te mandar as notificações. Aí do nada você se pergunta, cara, o Universo Curioso não mandou mais vídeo, cadê o David que não manda mais notificação? Aí todo dia eu tô aqui. O problema é que você não deixa o like. Então vai, pra ajudar, fortalece aqui, deixa o like. Se inscreve se ainda não é inscrito, isso é muito importante, pessoal. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.